Vamos lá? Título da lição desse trimestre, a gente está começando um trimestre novo, temos aí 3 meses pela frente para estudar um novo tema. Quem me ajuda com o tema? Educação no Jardim do Éden. Educação no Jardim do Éden, o tema aí enquanto específico e o tema geral. Vai lá na capa da lição e vê o tema geral. Educação e redenção. Educação e redenção é o nosso tema geral para esse trimestre. A gente começa por Educação no Jardim do Éden, que é a abertura da história da educação. Então, fazendo já o comercial de professor, sempre o professor tem que dar bibliografia, né? Faz parte do plano de ensino, então vamos lá. Primeira bibliografia para esse trimestre, vocês têm 3 opções. Opção número 1, a bibliografia velhinha, deixa eu tirar aí eu já consigo. Bibliografia velhinha é essa aqui, livro Educação para a versão dos mais antigos como eu. Para os mais novinhos, versão nova do livro Educação é essa aqui, tá? Que é a versão de comemoração dos 120 anos da Educação Adventista. Ou, se quiser, a tradicional de todas é essa aqui, que é o livro completo. Esse é o carro-chefe de bibliografia básica para esse trimestre. Além desse livro, que é o livro Educação, segundo livro de bibliografia para esse trimestre é o livro Patriarcas e Profetas, os primeiros 2 capítulos dele. Okay? Terceiro livro de bibliografia, livro História da Redenção, os 3 primeiros capítulos. Ok? Então, quem quiser complementar a lição desse trimestre, esses 3 textos são leitura obrigatória. Ok? Tanto o livro Educação, particularmente os primeiros 5 capítulos, 6 capítulos, varrem aí a parte mais estrutural da lição. Se quiser ler o livro inteiro, nenhum problema. Nos outros 2 livros que eu falei, os primeiros 2 ou 3 capítulos tratam dos assuntos de base da lição desse trimestre. Vale a leitura para ampliar um pouquinho o conhecimento sobre os assuntos da lição. Vamos para a lição de hoje. Vocês me deram o título, vamos ao verso. O verso para memorizar, ou o verso central da lição. Se alguém puder compartilhar, por favor. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Jó 36, 22. Maravilha. O texto de Jó é um texto interessante, principalmente no verso em que está, lá no capítulo 38, em função da história de Jó. Se a gente lembrar, a história de Jó é uma história de uma desgraça após outra, numa aparente discussão que Jó nem fazia parte dela. Imagina você ser vítima do ataque de alguém que está questionando uma outra pessoa e você é simplesmente a vítima, o bonequinho de plantão para ser o joguete na frente de uma plateia enorme, numa rusga de Satanás com Deus. O livro de Jó é interessante por isso, mas ele é interessante por uma série de outras coisas, porque o livro de Jó é a expressão de uma sala de aula e de um desenho educacional. Afinal de contas, a história de Jó começa com uma dúvida, uma hipótese. A hipótese, ela começa com Deus. Satanás chega diante do trono de Deus, numa reunião que Deus tinha marcado com os representantes do universo inteiro. Você pode ler essa história lá no capítulo 1 de Jó. E conforme vai se desenrolando a chegada das pessoas para essa reunião, vem um penetra na reunião. Aparece Satanás no meio dos representantes. Deus recebe todo mundo, vê Satanás ali, e quando a reunião vai começar, antes de iniciar a reunião, Deus vai lá e faz uma interrupção. Deus diz, e você? De onde vem? E é interessante isso, porque isso é uma situação típica de um modelo de aula, né, de um modelo de reunião. Você vê as pessoas, como a gente brincou aqui no início, você tem pessoas que são velhos de casa, ou seja, já estão com a gente há 20, 25, 30 anos aqui na classe. Outros estão chegando pela primeira vez. É natural que você faça as boas-vindas, você receba as pessoas, mas Deus faz um questionamento que é curioso ali para Satanás. Ele vira para Satanás e questiona de onde você vem, ou seja, qual é a sua credencial? Você tem certeza que está na sala certa? Você tem certeza que você entrou na sala certa? Na reunião certa? E Satanás responde, porque ele entendeu a pergunta, e ele responde assim, sim, está aqui a minha credencial. Eu venho de rodear a Terra e de passear por ela, ou seja, eu sou da Terra e eu represento esse planeta.
Óbvio que Satanás não representava a terra. Quem representava a terra está na essência do que estudamos na lição dessa semana. Deus criou Adão e deu a ele a terra e disse: domine sobre todas as coisas, a terra é sua. Mas Satanás usurpa essa posse da terra e se apresenta diante de Deus como sendo o dono do mundo. E aí Deus faz um questionamento para ele, na frente de todo mundo que estava ali, na frente da classe inteira, já que ele disse isso. Deus vem com uma segunda pergunta. E a segunda pergunta de Deus é mais curiosa ainda. Você viu na terra que você está dizendo que é sua, um sujeito que diz que é meu? Ou seja, você viu na terra que você chamou de sua, um sujeito que me serve e não a você? O nome dele é Jó. Você já encontrou com ele? E aí Satanás levanta uma hipótese na frente da plateia e falou: é óbvio que o senhor pode chamar Jó de um sujeito que te serve. O senhor vive dando presentes para ele, dando benefícios para ele. É óbvio que ele vai te servir. Em outras palavras, Satanás vira para Deus e diz: o senhor é injusto. A classe inteira está aqui, mas o senhor só dá presente para aquele sujeito da classe. Aquele sujeito, o senhor dá as dicas da prova, dá os livros para ele estudar, põe ele sentado do seu lado. Se ele faz bagunça, o senhor releva e dá a culpa para o outro. É óbvio que ele vai te seguir. O senhor sempre cuida dele de um jeito diferente dos demais. Experimenta tratar ele como o senhor trata todo mundo. Experimenta tratar ele como o senhor trata a mim. Experimenta tirar tudo que ele tem e vamos ver se ele continua um bom aluno. Ou se ele não vai praguejar e começar a fazer bagunça como todos os demais alunos rebeldes que o senhor tem na classe. Essa é a expressão que abre o texto da lição dessa semana. O que Deus faz com essa provocação é a parte interessante, que abre a compreensão do que significa educação sob o panorama da Bíblia. Deus vira para Satanás e dá para ele uma lição de casa. Homework pela primeira vez na história. O que Deus diz para Satanás? Bom, se você acha que isso é verdade, eu não posso fazer isso que você me pediu, mas você pode. Então vamos fazer o seguinte: a partir de agora, eu não sou o professor de Jó. Jó vai me procurar e eu não vou responder, eu estou de férias. A partir de agora, Jó é seu aluno, na sua classe, no seu mundo, ou no mundo que você diz que é seu. E faça com Jó o que você achar que deve ser feito, e não eu. E eu não vou interferir. Só tem uma regra nessa classe que eu estou te dando para cuidar de Jó. A regra é: não mate Jó. Afinal de contas, a gente precisa ver qual vai ser o comportamento de Jó. E se você mata Jó, vai ficar um ponto de interrogação, porque a gente não sabe qual é a reação de Jó. E Satanás, nesse momento, abre um sorriso enorme e falou: agora deixa comigo que eu vou mostrar como é que a história fica. E aqui, interrompe a história. E Jó passa para as mãos de Satanás. Vocês conhecem a história? O dia seguinte a essa história é uma sucessão de desgraças, que começa pelos filhos, passa pelos bens e servos, passa por tudo que Jó tem e chega em Jó, num ataque direto à sua saúde, com escaras e feridas por todo o corpo, a ponto de Jó, em um período de menos de um dia, ter perdido, saído do 100% para o 0% total. A ponto de ele poder dizer, ou poder inferir, no sair do ventre da minha mãe, é desse jeito que para lá, pelo jeito, eu vou voltar. Assim é a história de Jó. E eu fico imaginando o que se passa no protocolo de uma sala de aula desse gênero, ou de uma experiência de educação dessa natureza. Afinal de contas, o modelo educacional bíblico é um modelo educacional concreto. E aí a gente pode voltar para a lição e depois eu volto para a história de Jó lá no final da lição. Se você abre a história inicial da Bíblia, que é onde tudo começa, Deus cria o ser humano, Gênesis 1 descreve a criação, cria o ser humano e já desde o início da criação existe didática. Ou seja, existe uma estrutura metodológica. Tem não só um método,
mas técnicas no processo da criação interessantes de observar. A criação tem uma ordem. Começa a criação com a referência, ou seja, quem é o Criador. No princípio criou Deus céus e terra, Gênesis 1, verso 1. A segunda parte interessante da criação é que a criação é apresentada como sendo fruto da potencialidade de Deus, mas Deus tem um auxiliar. Tem um auxiliar de classe, que o verso 2 e o verso 3 expressam. O auxiliar de classe na criação é chamado ali de o Espírito de Deus que pairava sobre a fonte das águas ou sobre a face do abismo. Aquela classe que estava totalmente bagunçada, carteiras viradas ou até sem carteiras, por isso chamada de abismo, ela começa a ser reorganizada ou organizada para o que vem pela frente. A primeira parte da organização é acender a luz, ou ligar a luz. E disse Deus, haja luz, e acendeu a sala. E agora a gente vê em detalhes onde está a sujeira, onde está a desordem, para começar a pôr ordem na bagunça. Se você vai do segundo ao quarto dia da criação, você vai observar que a bagunça é posta em ordem. A primeira coisa é limpar o ar. Abre as janelas, ventila a sala para começar a ter um ambiente minimamente aceitável de sala de aula. Fica água por cima, água por baixo, ar no meio. Ar puro para respirar. Você vai para o próximo dia da criação, o terceiro dia, a gente precisa ter lugar onde as pessoas vão entrar, vão sentar, onde as pessoas vão poder participar da classe. E o que Deus faz? Abre espaço na água, faz surgir terra, a água fica em volta, e é bem interessante, porque você pode observar a água, mas sem se molhar. Nessa porção de terra seca, Deus coloca o mobiliário, que no caso do Éden, é feito por plantas, de todas as espécies, cores, tipos, tamanhos. O mobiliário do Éden é a natureza. E isso encerra o terceiro dia da criação. Mas essa classe precisa de ter vida, precisa de ilustrações, precisa de um campo de teste, um campo de pesquisa. Se você continua olhando o desenho, essa parte do cenário da classe, da ilustração da classe, ela está num texto que a gente conhece da Bíblia, mas não correlaciona com isso, que está lá em Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, a obra das suas mãos. Em outras palavras, essa sala precisa de ilustrações e de uma lousa. E o nome dessa lousa na Bíblia é céu. Você vai para o quarto dia da criação e lá está dito que Deus fez o sol, fez a lua e fez as estrelas. E o salmista olha para isso e diz, esse é o flanelógrafo, é a lousa, é o telão de TV, é o projetor de vídeo. É todo o mecanismo ilustrativo que Deus põe para essa terra. Você passa o processo e você vai ao próximo dia da criação e o que você encontra ali é que Deus começa a popular a terra com seres vivos, no quinto e no sexto dia da criação. E aí, não tem sentido a sala de aula se não tiver alunos. Não adianta ter o professor, ter a sala, ter todo o cenário, ter os auxiliares de classe e não ter a vida daqueles que vão aprender. Portanto, o sexto dia da criação abre o modelo principal do processo, que é criar os alunos. E Deus cria 2 alunos. Mas até na criação dos alunos tem metodologia. Deus primeiro faz o homem, deixa a mulher para fazer depois, para não dar palpite, e nessa sequência, organizadamente, assim que ele cria o ser humano, o homem no caso, a mulher a gente não pode chamar de humana, porque foi feita depois, brincadeiras de novo, é só para manter as mulheres acordadas na classe. O que acontece? Deus cria o ser humano e a dúvida que paira ali tem alguma coisa que não está certa. E é interessante porque essa dúvida aparece a partir da primeira lição de casa que Deus dá na criação. Assim que o estudante entrou na classe, participou da primeira aula, que é, aqui está o jardim que eu te criei, aqui está a terra que eu criei para você, aqui estão os animais que eu pus na terra, só que tem que legendar. Afinal de contas, vão chegar outros alunos que precisam saber o que cada coisa dessa é.
Como você é o primeiro aluno que chegou na classe, eu vou te dar a possibilidade de você escolher o nome para cada ilustração que está aqui. Põe nome em tudo. E aí Deus entrega o pincel, entrega o papel, entrega o estilete, entrega a cola e fala, vai legendando. Bota a legenda em tudo. E Adão sai para pôr a legenda em tudo. E ele encontra lá o leão e a leoa, e põe o nome de leão e leoa. Ele encontra o vácuo e a vaca, e bota o nome nos dois, e assim por diante. Ele vai pondo o nome em cada um dos animais. O problema é que quando ele vai pondo o nome nos animais, ele percebe uma coisa interessante no modelo, e não só nos animais, nas plantas e em tudo mais. Ele percebe que existe um formato padrão na criação. Todos os elementos que ele foi pondo o nome, ele percebe que existe uma estrutura dual. Macho, fêmea, em todos eles. E aí está a primeira lição indutiva, método de novo, didático outra vez. A primeira lição indutiva que Deus apresenta a Satanás. A Adão. Qual é a lição? A lição é, você aprende no processo. O que é uma base do modelo educacional de Deus. A gente aprende em processo. A gente não aprende no discurso. A gente aprende participando do processo, vivendo o processo. Foi assim que Deus criou para ser. Ou seja, o ser humano aprenderia conforme entrasse em contato com a criação de Deus e as dúvidas surgiriam, e é em cima dessas dúvidas que surgiria a possibilidade de Deus falar, bom, essa dúvida se resolve assim, volta lá e testa. Essa outra dúvida se resolve assim, volta lá e testa. E assim o ser humano se desenvolveria de maneira prática, direta, interagindo com os elementos da criação. Uma sala de aula perfeita, sem paredes, sem limites. O problema é que ele volta com uma dúvida que não está fácil de resolver. Ele volta com a seguinte dúvida: eu encontrei todos os elementos, já pus nome em tudo, mas eu percebi que todos eles têm parzinho menos eu. Não há ninguém igual a mim em toda a criação. E essa é uma expressão muito importante, porque, lembra, Deus tem um auxiliar de classe. E, na realidade, se a gente vai a João capítulo 1, a gente percebe que tem dois auxiliares de classe. Um mais velho e um mais novo. Brincadeiras à parte, só na referência. Não são nem mais velhos, nem mais novos, são iguais. Mas tem lá um que é pai, tem um lá que é espírito, e tem o que está criando, Jesus. Ele é o criador. É para esse Jesus que Adão volta e diz, ok, tudo certo, mas não tem ninguém igual a mim. Por que que ele diz isso? Porque os animais têm dupla e Deus tem trio. Mas Adão está sozinho. Ele tem como comparar para perceber que está sozinho. Se fosse só o Criador que estivesse ali, e não o Espírito e nem o Pai, juntos, Adão não precisava ter falado isso. Ele fala, por que que nós dois somos os únicos que estamos sozinhos? Mas não, ele era o único sozinho. E às vezes a gente não para prestar atenção nesses detalhes do método. Olhar de novo para a criação é perceber que existem coisas que às vezes a gente deixa passar. De fato, Adão era o único sozinho. Deus estava em trio, os animais em dupla e Adão sozinho. E aí Deus responde para ele assim, olhando para os outros dois que estão com ele, e diz, entre conferência de criação, eles dizem, não é bom que o homem esteja só. Põe Adão para dormir, faz a primeira cirurgia de campo aberto, tira uma costela, fecha o lugar com carne, faz a primeira cirurgia plástica da história do mundo, bota o homem de novo para recuperação, para a sala de recuperação de anestesia e manda chamar o produto dessa cirurgia. O produto dessa cirurgia, uma mulher pequenininha, aí de uns 4 metros de altura, diante de Adão. E aí você tem o fechamento de Gênesis 2 com a expressão de Adão quando vê o resultado. A criação está completa. Está completa em termos. Ela está completa porque os elementos que fazem parte daquela sala de aula estão prontos. Todos os alunos estão em tela, todos os ambientes estruturados, todo elemento de conteúdo estabelecido, currículo pronto, mas a classe falta uma coisa.
falta o código disciplinar, falta o regimento da escola. E o regimento da escola está no capítulo 2, nos versos 1 a 3. Se você olhar lá no regimento da escola, e tem a ver, inclusive, com a historinha que foi contada hoje do campo missionário. Gênesis 2, versos 1 a 3, tem uma referência ali. Essa referência diz assim: havendo, pois, Deus terminado toda a obra que como Criador fizera, no dia sétimo. É assim que o Gênesis capítulo 2 abre o texto. Havendo, pois, Deus terminado no dia sétimo toda a obra que como Criador fizera. E a grande pergunta é, pera lá, eu achei que a criação tinha terminado no sexto dia, quando Eva foi criada. E Deus disse que era muito bom. Mas o capítulo 2 diz que não foi no sexto dia que a criação terminou, foi no sétimo. Uma escola só está completa quando ela tem os regulamentos claros, transparentes, para que os alunos, docentes, direção, consigam lidar com essa escola de maneira adequada, tendo parâmetros, tendo critérios adequados e transparentes para lidar. Esses critérios estão no capítulo 2, não no capítulo 1 de Gênesis. Por isso que a criação terminou no sétimo dia e não no sexto, como diz Gênesis 2, verso 1. E ali está dito que Deus fez 3 coisas naquele momento. Por isso a criação terminou naquele dia, porque Deus fez algo. A pergunta é o que Deus fez. A primeira coisa que Deus faz é cessar. Diz lá que Deus descansou, e a palavra no original em hebraico é cessação. É parar de fazer o que estava fazendo para fazer outra coisa, que não estava fazendo. Isso é o que quer dizer essa palavra descansou. Diferente do que às vezes a gente imagina, que descansar é sentar, botar a barriga para o alto, suquinho geladinho, num calor desse até não é mal. Não foi isso que Deus fez. Até porque se você for a Isaías e olhar o que Isaías fala a respeito de Deus, ele diz que Deus nunca para. Na expressão da Bíblia Mensagem, diz que Deus não para nem para tomar fôlego. E é interessante Isaías falar disso. Porque Isaías está falando disso quando o ser humano tem a tendência de fazer uma pergunta. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não se lembra de mim. Ah, Deus parou de olhar para mim. Isaías fala, acho que vocês não entenderam nada. Para prestar atenção, é assim que Isaías diz. Esse Deus, que você está dizendo que esqueceu de você, ele não vai e nem vem, ele permanece para sempre. Esse Deus que você acha que se esqueceu de você ou não está ligando para você, esse Deus nunca para. Não para nem para tomar fôlego. Ele renova as forças dos que estão cansados. Ele pega aqueles jovens em tenra idade que tropeçam e caem e dá a eles outra condição. E os que confiam nele, renovam nele suas forças, a ponto de que abrem suas asas, voam alto como a águia, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos, porque Deus nunca para. Portanto, esse texto do capítulo 2 não é Deus parar, nem tampouco descansar. Esse texto é Deus mudar o cenário, abriu a aula. Primeiro dia de aula, a aula magna da criação, acontece em Gênesis 2. Qual foi a aula magna de Deus? A aula magna de Deus é Deus virar para Adão e Eva e dizer o seguinte: este tempo é meu. Eu criei um tempo para vocês entenderem que o Criador sou eu. E eu separei um tempo para vocês entenderem que esse tempo é meu. Nesse tempo, todos paramos para fazer outra coisa, que não o que fazíamos antes. E essa é uma parte interessante da Bíblia, porque demonstra que antes de começar a estrutura didática do Éden, houve um tempo de chamada de Deus para uma aula magna. E por isso o texto diz que Deus santificou e abençoou aquele tempo, aquele espaço. É o código disciplinar. É a definição de hierarquia que existe numa escola. Numa escola tem alunos, embora eu não goste do termo, porque o termo alunos foi criado na Idade Média para dizer que todo mundo que está do lado de lá da minha câmera é sem luz. E todo mundo que está do lado de cá da minha câmera, ou seja, eu, é o único que tem luz. Portanto, vocês são alunos sem luz e eu, o iluminado, que lhes passo a luz. É idiotice completa, mas é assim que o termo foi definido na escola medieval. Na escola do Éden,
Existe essa referência, mas a referência não é uma referência idiota como essa. É uma referência real. Porque do lado de cada câmera saio eu e tal que está atrás de mim, a palavra viva, Deus. Por isso, santificar, separou para um uso exclusivo. É isso que significa a palavra santificar. É separar para um uso exclusivo. Exclusivo de quem? De Deus. O dono da criação. O autor da criação. Portanto, a primeira coisa que Deus faz para aquela sala de aula é definir quem é o professor e quem são os aprendizes. A segunda coisa que ele faz é abençoar. De novo, essa é uma palavra fantástica no hebraico, não tão fantástica em português. No caso do hebraico, a palavra bênção quer dizer tornar o outro um canal de bênção. Você vai entender isso quando você lê o texto de Abraão, e o texto de Abraão diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus abençoa Abraão e dá a ele a condição de ser pai de uma grande nação, a frase que vem na carona dessa é a explicação do que significa bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus abre a escola, primeiro dia de aula, que foi aquele 7º dia da criação, ele diz o seguinte: vocês foram criados para isso, dentro desta referência, e a partir de vocês serão abençoados todas as famílias da terra. Toda vez que chegar esse momento, ou seja, a gente tem 6 dias de aula, no 7º dia a gente para as aulas, para lembrar de novo por que estudamos o que estudamos naquela semana. E abrimos perguntas para a próxima semana. Termina aquele momento, começa mais 6 dias de aula. E assim sucessivamente o ser humano teria a oportunidade de estudar e aprender com Deus, de Deus, sobre Deus. Todas essas questões que a gente vê no Éden, estabelecidas como paradigmas da criação, são situações que deveriam ter permanecido eternamente. Infelizmente, isso não aconteceu e a gente vira a página da história no 3º capítulo de Gênesis e a gente descobre que tinha mais um paradigma na criação. Qual é o paradigma dos aprendizes da escola de Deus? O paradigma é que todos eles são absolutamente livres para escolher. Portanto, além da questão do regulamento da escola, existe a assinatura desse regulamento, se eu anulo, se eu aceito o regulamento e me submeto a ele voluntariamente, ou se eu rejeito o regulamento e me afasto desse que é o criador da escola. Ou seja, Deus criou seres que poderiam continuar aprendentes ou desistir disso e fugir da escola, gazetear a aula, matar a aula, fugir de Deus. Deus criou seres livres. Porém, há um detalhe que às vezes escapa na história do Éden. Quando Deus cria os seus estudantes para a escola do Éden, ele define para esses estudantes que existe algo fora da escola que eles não conhecem. Um mundo que já não é o mundo que Deus havia criado e um universo que já não é o universo que Deus tinha criado. Existiu um rebelde antes disso. E Deus conta para eles a história do rebelde. Ele conta que havia um melhor aluno da escola dele, o melhor aluno da escola do céu, o mais alto dos anjos que Deus criou, tanto na altura física quanto na altura de patente, se rebelou contra Deus e levantou uma hipótese para o universo, que é a hipótese de que Deus não seja justo, de que Deus não é quem diz ser e que não é digno o suficiente de ser o professor. E que há outras possibilidades de escola que não a de Deus. E como nunca ninguém tinha visto qualquer opção dessa natureza, afinal de contas, todos os cantos do universo eram perfeitos, essa dúvida criou eco. Afinal de contas, não tinha com o que comparar. Você não tinha um processo escolar para comparar duas escolas e saber qual das duas tinha qualidade e qual não tinha. Você nunca teve alunos diferentes dos alunos de Deus para poder saber se existia outro método melhor. Ou seja,
Satanás pega a essência do livre-arbítrio e levanta uma dúvida. Deus está escondendo o jogo. Deus pôs escondido no armário livros que a gente não pode ler. Deus pôs na sala da direção equipamentos que a gente não pode usar. E todo tipo de dúvida que você pudesse levantar sobre a integralidade do modelo de Deus. E Deus contou isso para Adão e Eva. Esse sujeito fez isso. E porque ele fez isto, instalou-se no universo agora uma dicotomia. Deus e os contrários a Deus. O problema que Satanás desconhece, e eu preciso dizer isso para vocês, Deus falando com Adão e Eva, é que quando você se desliga de mim, junto com esse desligar vem uma consequência. E a consequência é, desligou da fonte da vida, é morte. O problema é que no universo nunca ninguém morreu, portanto, só existe o discurso, só existe o texto de Deus dizendo, se separar de Deus, morre. Mas nunca ninguém assistiu o que é morte. Ninguém sabia o que era isso. Ou seja, é uma hipótese na mente das pessoas. Com uma questão de contradição ainda. É uma hipótese sem prova. Afinal de contas, Satanás se rebelou contra Deus e estava vivo. E a grande pergunta é por que ele continuou vivo? E Deus também responde a essa pergunta. Satanás continua vivo para que a hipótese que ele levantou seja testada. E a justiça permaneça. Afinal de contas, se eu criei seres livres, se eu destruo Satanás no primeiro momento em que ele me discorda, restará uma dúvida. Será que Satanás estava certo e por isso Deus o matou? Deus o destruiu. Deus concede, por causa do livre-arbítrio, a Satanás o benefício da dúvida. E ele dá tempo, que é a única coisa possível de se provar a tese, ele dá tempo para que Satanás teste a sua hipótese e o mundo e o universo possam comparar. Porém, Deus não deixa o universo às cegas, ele chega para todo mundo e diz, vocês podem até seguir Satanás, mas eu preciso avisar vocês, por uma questão de dignidade, de que o fim da escola de Satanás, a graduação, o diploma de formatura, é um pacotinho chamado morte. E eu preciso avisar isso agora, porque você pode chegar no fim da escola de Satanás e dizer, eu não sabia. Não, você sabe, porque eu já estou dizendo desde agora. O fim é morte. E eu preciso dizer mais uma coisa. Não é só o fim que é desgraçado. O miolo também é, porque os métodos e o processo da escola dele vai trazer sofrimento, culpa, angústia, solidão e toda sorte de coisas ruins que você sequer sabe, porque nunca viu. Mas eu preciso te avisar que o percurso será assim. Tudo isso foi avisado, ninguém foi pego de surpresa no fenômeno. Portanto, aquele sábado inicial da criação, aquele sétimo dia inicial da criação, foi um dia diferente, onde todas essas coisas se clarificaram. E aí sim, Deus pode chegar e falar, está aqui a chave da sala, está aqui a chave do seu armário, para você guardar os seus materiais, seus livros, suas coisas. E a partir de amanhã começamos as aulas. Porém, lembrem-se que existe essa história. E só tem um lugar onde esse sujeito pode incomodar vocês. Esse lugar é um lugar chamado Árvore da Ciência do Bem e do Mal. Lá no pátio da escola, onde vocês vão para o recreio, tem esse cantinho. Lá é o lugar que ele pode incomodar vocês. Ele só vai incomodar se vocês forem lá. Se vocês não forem lá, ele simplesmente não existe para vocês. A escolha é de vocês. Vocês já sabem o que acontece. Está aqui o currículo, está aqui as aulas, está aqui o horário, está aqui a grade, está aqui o período de férias. Vamos para a aula, vamos para a escola. É assim que começou a criação. A partir daí, o que você assiste é uma interação contínua entre criatura e criador aprendendo coisas.
Lá pelas tantas, como a gente vê em Gênesis 3, alguém resolve ir para o cantinho pela curiosidade. Tinha que ser mulher, não podia ser outra. Né? Pela curiosidade, vai lá no cantinho para ver que tal coisa é essa, que tal árvore é essa, e quem é o sujeito. Óbvio, eu estou exagerando a questão e brincando com ela, mas o fato é que a história aconteceu assim. Podia ter sido invertida a história. Podia ter sido Adão primeiro. Ter sido Eva, é só uma coincidência. Mas a questão é, Eva passa por perto da árvore e Satanás traz uma primeira proposta. E a gente começa a perceber a primeira deturpação de currículo e livros didáticos na face da história. Satanás vai lá e enxerta conteúdos discrepantes dos conteúdos de Deus. E ele começa, curiosamente, com um método. O método dele é a Inquisição, o método de fazer perguntas. Olha, eu não estou entendendo bem as regras aqui dessa escola onde eu estou. Você podia me ajudar? Eu estou tendo dificuldade aqui. E Eva solícita vai ajudar aquele que está em dificuldade. E a dificuldade dele é uma pergunta. Olha, Deus deu uma ordem, mas eu acho que eu me perdi na ordem. O que Deus mandou mesmo? Eu não posso comer nenhuma das árvores do jardim, só dessa aqui? Ou é o contrário? Eu não me lembro agora o que Deus falou. E o que Eva faz? Com toda a calma do mundo, vai ensinar àquele que perguntou. Não, o que Deus disse foi o inverso. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. E, aliás, um detalhe, se comer dessa, morre. A lição trouxe em evidência uma diferença dos textos de Gênesis 1 para Gênesis 3 entre a frase de Deus e a resposta de Eva. Na resposta que Eva deu, tem um acréscimo e um decréscimo. O decréscimo é Deus disse, certamente morrerás. Deus pôs ênfase em um carimbo, com uma placa, com uma caveira, ou com um símbolo nuclear dizendo letal. Se chegar aqui, morre. E com uma luz piscante, com aquele símbolo nuclear dizendo não chega perto que é radioativo. Na frase de Eva, você não tem a luz piscante nem o alerta, só tem Deus disse que morre. É um decréscimo do modelo, uma perda de ênfase. Mas tem um acréscimo. O acréscimo que Eva fez à frase de Deus é se tocar no fruto, morre. Deus nunca disse isso. Deus disse se comer, morre. Não se tocar. Deus não disse que se aproximasse da árvore, morria. Não disse que se tocasse na árvore, morria. Deus disse que se comesse do fruto, morreria. Eva acrescentou um termo. Era tudo o que Satanás precisava para dali costurar sua tese. E a tese dele é uma resposta direta com a frase de Deus. Deus disse certamente, morrerás. Satanás pega a frase de Deus e diz, certamente não morrerás. Ele muda a frase e faz a ênfase. E ele faz a ênfase por uma razão. Onde é que estava a serpente? No texto. Na árvore. Tocando em quê? Nos frutos. E mais curiosamente, falando. Ou seja, ela não só não morreu ao tocar nos frutos ou comer dos frutos, não morreu por tocar na árvore, mas ainda adquiriu um talento novo. Agora a serpente fala. Todas essas coisas juntas criam a sustentação para o sofisma, para a inversão da verdade, para o acréscimo à verdade que Satanás montou no currículo dele. Ele pega o currículo de Deus, usa parte do currículo de Deus e modifica o que lhe interessa. E isso mudou a compreensão de Eva, a ponto de ela estabelecer uma interrogação a respeito da legitimidade do professor. Isso acontece na escola bastante quando você manda crianças para a escola e exatamente essa situação da legitimidade, ela ocorre quando as crianças descobrem que o professor sabe mais que o pai delas ou a mãe delas. E aí elas começam a questionar o que os pais dizem. A professora disse que é assim. Isso é muito comum em primeiro, segundo e terceiro ano do fundamental ou em pré-escola. Porque a professora, o mestre ali,
o equivalente, obviamente, com 500 mil aspas do que eu vou dizer, o equivalente a Deus na Terra, no sentido de que ela descobre o universo do conhecimento, o mundo de hipóteses possíveis. E, obviamente, ela estabelece contradição, comparação entre os modelos. Eva passou por isso. Guardadas as proporções do que eu estou comparando, Eva era adulta, não era uma criança, mas era uma criança no sentido da experiência. Afinal de contas, eles não tinham uma existência tão longeva quanto a de Satanás. O que significa que eles estavam em desvantagem ali neste aspecto. Portanto, qual deveria ter sido a reação de Eva? Quando alguém na porta da escola ou no portão da escola está ofertando algo que vai contra as regras da escola. Tinha duas opções: aceitar ou correr para o professor e perguntar: olha, lá fora estão ofertando isso aqui, do que se trata? E com toda a calma do mundo, Deus teria explicado para Eva: Satanás usou essa artimanha aqui com você e tentou te enganar aqui. A decisão é sua. Em quem você quer acreditar? Mas Eva não fez isso. Eva questionou, duvidou, construiu logicamente na sua mente um argumento e entrou na onda. Quando Eva comeu, a sensação inicial qual foi? A mesma de qualquer coisa nova, a descoberta, o prazer da descoberta. Não porque a fruta fosse diferente, era uma fruta. Não porque houvesse algo mágico ali, não. É a sensação emocional da descoberta do novo, da descoberta do diferente. E aquilo durou um tempo, até ela perceber que só ela tinha comido. E aí, imediatamente surge uma consequência do erro, que é o aprendizado mais rápido do erro, que é que o erro te põe sozinho. E você não quer estar sozinho, o que você faz? Ela correu para Adão e trouxe para ele a proposta. Olha, aconteceu assim, 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 e olha, eu comi do fruto e estou viva. O que aconteceu com Adão é exatamente ali. Diferente do contexto de Eva, Adão não passou por todo o processo do engano. Ele só recebeu a história. E, portanto, de forma lógica, ele olha para a história e ele tem certeza do que ocorreu. Eva foi enganada e nem percebeu. E aí ele tem um problema. Ele pode descrever para Eva que ela foi enganada e vai começar um conflito ali. Ou ele pode ir para Deus e dizer: aconteceu isso com Eva, e ele já sabe o que Deus tinha dito, certamente morrerá. É só uma questão de Deus chegar aqui no Éden. E Deus sempre chega no Éden. Deus nunca se atrasa. Se você olha, Deus passava, o horário de aulas de Adão e Eva era do pôr do sol até o anoitecer. Todo dia, final da viração do dia, Deus passava no Éden para momento de aula. Ele nunca se atrasa, ele nunca deixa de vir, ele vai vir. E Adão tem uma questão agora, ele espera Deus chegar para resolver a encrenca, ou Adão resolve a encrenca? E Adão resolve resolver a encrenca. O que ele faz? Ele diz: Deus não vai mudar, Deus é o Criador, ela cometeu o erro, e eu não quero perder Eva. E Adão come do fruto. Imediatamente após Adão comer do fruto, acontece algo interessante naquela sala de aula. A sala de aula muda. Não porque tenha mudado a sala, mas os olhos de quem estava na sala mudaram. O que aconteceu? Diz o texto: perceberam que estavam nus. Mas eles já estavam nus, porque perceberam só agora. Não se trata de perceber a nudez, se trata de sentir a nudez. Uma coisa é ver a nudez, a outra coisa é senti-la. O que acontece é que, a partir daquele momento, eles passam a sentir que os outros estão olhando para eles, e isso é um efeito colateral do pecado. E eles começam a aprender as duras lições da culpa, da perda da ingenuidade, da aquisição da malícia. E eles se percebem invadidos pelo olhar de todos. E imediatamente fazem o quê? Se cobrem. Lembra de que quem não cola não sai da escola? A primeira cola na face da terra chama-se folha de figueira.
É o primeiro objeto de cola na história da educação. Folha de figueira. Eles pegaram um conhecimento deturpado e se cobriram com ele. Deus chegou no Éden e começa uma nova história. Quando Deus chega no Éden, eles se escondem e Deus entra, a sala está vazia, Deus faz o óbvio e pergunta para a sala vazia, onde é que estão os meus alunos? E a sala está vazia em termos, porque tem um sujeito e uma sujeita de 4 metros de altura, com a cabeça atrás da moita, mas o corpo de fora. Ou seja, estão lá atrás da carteira, só com a cabeça escondida, mas o corpo não cabe atrás da carteira. E Deus está vendo os dois, mas começa a brincadeira. Onde é que estão os meus alunos? Onde é que estão os meus alunos? Até que Adão responde. E quando responde, responde com uma expressão interessante. A resposta é: eu tive medo e me escondi. Mas medo do quê? Eu estava nu. Mas quem te mostrou que você estava nu? Por acaso vocês abriram a geladeira e pegaram o bolo que eu disse para não pegar? Por acaso comeram do fruto que eu disse para não comer? E aí Adão faz a primeira coisa interessante de resultante da culpa, depois de se esconder, que é pôr a culpa em outro. Adão responde assim: a desgraçada da mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. De quem é a culpa? Sabe, essa é uma frase interessante, porque a tentação nossa é olhar para a frase e dizer que a culpa é da mulher. Mas não foi isso que Adão falou. A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Portanto, a culpa é sua. Tanto a minha quanto a dela é sua. Ele devolve para o professor a culpa. Deus encerra a conversa por aí e vira para ela. O que é isso que aconteceu? Quero a sua versão da história. Eva transfere a culpa para a serpente, diz: a serpente me enganou e eu comi. E Deus vira para a serpente, mas como a serpente não fala, Deus faz nenhuma pergunta para a serpente. Afinal de contas, Deus não vai entrar na loucura dos seus alunos. Deus vira para a serpente e já delimita o que vai acontecer. O curioso é que a delimitação de Deus não começa pela consequência do erro. A delimitação de Deus, que está no verso 15 de Gênesis 3, começa pela solução do erro. O que mostra a primeira classe de recuperação de estudos da face da história. Qual é a recuperação? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A recuperação está estabelecida, marcada a data e marcado o formato, o método. Qual é a recuperação? A partir de agora eu vou abrir uma classe de recuperação que vai percorrer a história. E o preço para eu poder abrir a recuperação, ou seja, o valor da hora-aula da recuperação, é pago em sangue. E o professor da recuperação morre para poder ter a recuperação. É isso que está em Gênesis 3,15. Antes de Deus descrever as consequências do pecado, ele descreve que tem saída. E faz uma proposta: se vocês quiserem participar das aulas de recuperação, eu estou disposto a morrer para que essas aulas aconteçam. Vocês querem? Adão e Eva baixam a cabeça e dizem: ok, a gente aceita. Só que a partir de agora, já que vocês viram que estão nus, precisamos de uniforme. E Deus faz o primeiro uniforme com a primeira logomarca da educação cristã. O uniforme é feito de peles. Você encontra isso ali a partir do verso 18 em diante de Gênesis 3. E você vai perceber que essas peles foram feitas com tamanho e formato individualizado. Porque ele faz roupa para Adão e faz roupa para Eva. 2 cordeirinhos morrem, um para cada um. E a primeira versão de uniforme está ali. Qual é a logomarca desse uniforme? A logomarca desse uniforme é um símbolo. Você pode estabelecê-lo como cruz, como pregos, como espinhos de uma coroa, do jeito que você quiser, mas o fato é que a logomarca está ali. As mãos furadas, o ventre com furo. Essas são as marcas do uniforme.
que definem que aquele uniforme é dessa escola. O interessante é que para Adão e Eva saírem para uma nova escola, que é a escola de recuperação, afinal de contas, a escola que eles estavam já não servia mais para eles. E, portanto, eles são tirados daquela escola e vão para a educação especial, para a educação de jovens e adultos, para a escola técnica. Eles já não funcionam mais para a escola regular. Ela não serve mais para eles. E eles são tirados daquela escola e vão para uma outra escola. Nessa nova escola, eles vão ter que usar esse uniforme, para que todo mundo que encontre com eles nessa nova escola já não veja a sua nudez, mas veja a roupa de quem eles estão vestindo. Ou seja, quem olhasse para Adão e Eva a partir dali, veria fora deles Cristo, a pele de Cristo, a pele do Cordeiro. Esse é o símbolo do uniforme, que a partir de agora eles usam. E deveriam usar esse uniforme até a formatura. Se você vai ao fim da Bíblia, em Coríntios capítulo 15, você vai encontrar a formatura lá. E na formatura, em Coríntios 15, está descrito assim: naquele momento, na vinda do Filho do Homem, todos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e isso que hoje é corruptível será substituído por aquilo que é incorruptível. Este corpo que hoje é carnal será substituído por corpo espiritual, e seremos semelhantes aos anjos. A graduação da escola do céu está descrita na Bíblia. E está descrito, inclusive, para que posição a gente vai. Ou seja, quando você se formar na graduação do céu e receber lá o seu diploma de PhD, o diploma de PhD tem como profissão embaixo PhD em angiologia. Não a angiologia daqui, mas angiologia. Ou seja, o PhD da história do céu seremos semelhantes aos anjos. É para essa escola que Adão e Eva foram convidados aí, com uma descrição. Olha, infelizmente, nessa escola que vocês estarão, ela vai resolver o problema de vocês no sentido de recuperação, prova, nota, mas a diplomação vai ter que esperar um tequinho. E vocês, infelizmente, ao fim da escola, vão descansar. Algo que a Bíblia chama de o sono da morte. Mas fiquem tranquilos, eu volto para acordar vocês para receber o diploma. Mas, infelizmente, esse será o resultado. No mundo, a morte vai se manifestar, mas não é a morte que eu havia dito para vocês lá no início. Essa morte sofro eu, que é a morte eterna. A morte que eu vou deixar vocês sofrerem é uma morte circunstancial. Ela vai acontecer, mas eu vou, de novo, trazer vocês à vida. Tessalonicenses capítulo 4 descreve essa história. Quando eu voltar para buscar vocês, todos que tiverem morrido no transcurso desta escola, e que acreditaram e fizeram as provas e, portanto, estão escritos no livro dos formandos, chamado Livro da Vida. Eu vou chamá-los de volta para receber o diploma. E o diploma tem símbolos: uma harpa, uma coroa, as vestes, a beca da formatura, que é branca. Alguns terão uma beca diferente, com uma marca distinta, porque não só morreram, mas foram mortos defendendo a escola. Todas essas coisas são interessantes quando a gente abre o livro de Gênesis e vê o que aconteceu ali. E eu queria terminar com a história de Jó que a gente começou, que foi o texto da lição. Do que se trata a história de Jó? Jó descreve, o livro de Jó descreve o que acontece na outra escola. Não na escola de recuperação de Deus, mas na escola que Satanás convidou Adão e Eva para serem seus alunos. Nessa escola acontece o que acontece com Jó. Desgraça, morte, doenças. Aí você me diria, mas na escola de recuperação de Deus também acontece isso? Sim, acontece. Porque a escola de recuperação de Deus está dentro da escola de Satanás. A escola de Deus tinha um cantinho para Satanás, onde Satanás podia incomodar a humanidade. Agora inverteu. A escola de Satanás tem um cantinho onde Deus pode salvar a humanidade.
Dá para entender a inversão? Vocês conseguem imaginar o que eu estou falando? A escola de Deus foi para o pátio, num cantinho do pátio. E a escola de Satanás virou a escola inteira. É por isso que quem vive na desgraça dessa escola de Satanás, que é o mundo, sofre, mesmo estando na escola de Deus, no cantinho. Porque você está dentro dos muros da escola de Satanás. E é por isso que Jesus, para os discípulos, quando se despediu deles, disse assim: no mundo, que é a escola de Satanás, vocês vão ter aflições. Não se preocupem com as aflições. Eu venci o mundo. E, portanto, ainda que vocês sofram, e ainda que morram, se vocês morrerem no meu cantinho, e não na sala de aula de Satanás, quando eu voltar para retomar a escola e destruir a escola de Satanás, eu vou trazer vocês de volta comigo. Essa é a essência da proposta da escola do Éden. É a gente enxergar o que era, o que se tornou e como se processa isso que é chamado de educação e redenção, que é a definição de educação que está no livro Educação, que eu indiquei para vocês no início. A educação cristã, ela tem como definição o seguinte modelo: educação, no mais alto sentido, é idêntica à obra da redenção. E o alvo da educação é restaurar no homem a imagem do seu Criador. E o método dessa educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano, transformando o ser humano de volta à imagem do seu Criador. É para isso que a gente foi convidado nesse trimestre a olhar. Eu fiz um resumo, obviamente, de todas as lições do trimestre, como introdução, e agora a gente vai dissecar pedacinho a pedacinho de todo esse processo ao longo das próximas lições do trimestre, e eu espero que, de alguma forma, elas sejam úteis. Primeiro, para a gente entender a proposta de Deus. Segundo, para entender o nosso papel aqui. Terceiro, para a gente decidir de que escola a gente quer participar, do cantinho de Deus ou da escola inteira de Satanás. E, por último, a gente ter a oportunidade de se graduar na escola certa, para a vida eterna de felicidade, amor e redenção que Deus prometeu. Que essa seja a nossa escolha, que esse seja o nosso caminho enquanto processo educacional. É o meu desejo para vocês nesse trimestre que se inicia. Moisés, okay? Fala, Jaduda. É lógico que eu estudei a lição, mas lógico que a sua explicação foi assim muito além. Eu não vi nada disso que você explicou na lição, no meu olhar. Mas te garanto que estava foi lá. Esplêndido. Muito obrigada por isso. Entendi sua observação. Sim. Sim. Eu achei impressionante que, no meu olhar, eu não tinha enxergado nada disso. Mas, enfim, tem uma pergunta na carteira, bem no finalzinho, que fala sobre a árvore do conhecimento do mal, e porque nem todo conhecimento é bom, e como que a gente pode saber a diferença entre o conhecimento que é bom e o conhecimento que é ruim. Considerando, né, que obter conhecimento traz melhores escolhas, discernimento e tal, enfim, como que você me diz isso? Eu vou ilustrar isso com uma experiência bem simples. Conhecem dinheiro? Já viram? Está meio difícil da gente enxergá-lo ultimamente, mas ele existe ainda, tá? Não é uma peça de ficção. Ainda existe dinheiro circulando por aí. Então, ok? Já viram dinheiro? Existe dinheiro bom e dinheiro ruim. E eu estou falando de notas falsas e notas verdadeiras. Como é que você distingue os dois? Existem dois caminhos. Você pode estudar todas as notas falsas que você conseguir ter acesso e aprender a distingui-las. Ou tem um método mais simples. Você se especializa na verdadeira. E toda vez que você encostar as mãos numa nota falsa, os elementos que você se acostumou da nota verdadeira não estão lá. E, portanto, isso suscita em você dúvida. Há uma escolha que eu posso fazer. Eu posso estudar tudo que existe de ruim no mundo
para aprender todas as coisas ruins que tem no mundo e tentar distingui-las da verdade. Ou eu posso me especializar na verdade, e aí a primeira coisa que aparecer para mim, que está fora do protocolo da verdade, eu já sei que não é, portanto eu não preciso nem perder tempo. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer em termos de método. Alguns têm essa escolha, bem fácil e disponível. Outros, como eu, não têm essa escolha tão simples. Sim, eu precisei me especializar na verdade, porque eu queria ser professor. É uma das razões para eu ter feito teológico, inclusive. Agora, Você está falando da filosofia? eu estou falando de filosofia, de teologia, estou falando da estrutura básica da verdade. Ou seja, eu posso gastar tempo aprendendo a verdade, sem me preocupar com o erro. Quando o erro aparecer, eu vou saber que é erro, porque ele não bate com a verdade. E se eu tiver dúvida, eu volto à verdade para questionar e não para o erro. Essa é uma forma. A outra forma é, além de estudar a verdade, estudar todos os erros. No meu caso, eu não tenho a sorte de vocês, eu tenho que estudar todos os erros. Porque pessoas vão chegar para mim perguntando sobre os erros, e não basta eu responder para ele exclusivamente, estou falando dentro da academia, não dentro do desenho religioso. Não basta eu simplesmente responder para ele, olha, isso aí deve ser falso porque a verdade está aqui. Essa é uma resposta sem sentido na academia. Não porque a academia seja boa, é simplesmente porque a academia é o campo de tese de Satanás. Então eu tenho, ou seja, eu tenho que ler desgraças como Karl Marx, como Engels, como os cadernos de Gramsci, eu tenho que ler idiotices como as estruturas de texto que a gente tem disponíveis no mundo hoje, nas estruturas diversas do paganismo. Por quê? Porque eu tenho alunos que chegam para mim e me fazem perguntas sobre Seishu Noye, me fazem perguntas sobre a filosofia budista, me fazem perguntas sobre o ateísmo clássico, me fazem perguntas sobre Nietzsche. E embora eu tenha que perder tempo lendo Nietzsche, porque é literalmente perda de tempo, porque a tese dele, embora seja lógica, o fundamento que ele começa o pensamento está errado. Então, se você pega um arco e flecha e desvia do alvo, aqui no começo ele está partindo do mesmo lugar. Mas a chegada dele, como ele desviou o alvo, vai estar fora do alvo. E eu já sei disso antes de ler Nietzsche. Mas eu preciso ler Nietzsche, porque os textos que vão chegar para mim não são da base de Nietzsche, são do fim, são das conclusões de Nietzsche. Então, eu não tenho a sorte que vocês têm, eu preciso ler essas desgraças. Mas não precisa disso para compreender a verdade. Então, a tua pergunta, Duda, se resolve de uma forma muito simples. Se dedica a estudar a verdade. Quando o erro aparecer, você sabe que é erro. Ok. Se isso é suficiente para você, seja feliz. Não precisa ter a desgraça da sorte que eu tenho de ter que ler os outros textos. Okay? Não precisa perder tempo com os outros. Ok. São ossos do ofício, do ser professor. Fala, Dani. Obrigada. De nada. A minha dúvida ela não tem nem muito a ver, assim, tanto com a lição em si, mas... Nada a ver à tarde, tá? É 4h30. Brincadeira, é só para não perder o comercial. Vamos lá. Né? Nada a ver. Mas faz um pouco de sentido, sim, porque, ó, de Gênesis. Mas eu não lembro, o senhor estava falando do tamanho, né, da Eva. Onde que fica o registro específico na Bíblia dos tamanhos que eles tinham? Eu lembro que eles não tem registro na Bíblia disso. Você não tem registro na Bíblia disso, mas você na Bíblia disso no que diz respeito a Adão e Eva. Você tem registro na Bíblia disso no que diz respeito aos descendentes deles. Se você for a partir de Gênesis 4 e ler a sequência dos descendentes, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Gênesis, que é a sequência do processo, assim que Adão e Eva saem do Éden e começam os descendentes, você vai perceber que os descendentes de Eva começam a perder tamanho e alguns dos seus descendentes são tratados como gigantes na Terra frente a outros sujeitos. Conforme o tempo vai passando da geração, da genealogia de Adão e Eva, a humanidade vai perdendo competência, tanto em longevidade, você percebe que a longevidade dos habitantes da Terra vai diminuindo, e o tamanho deles também. Mas ainda persistem alguns com o DNA original. Tanto que mesmo lá nos dias de Davi, você tem Golias de Gate que ainda tem 3 metros e pouco. Você conhece alguém na Terra hoje, século XXI, com 3 metros e pouco?
Não sobrou mais ninguém. Os gigantes do nosso tempo têm 2,15 metros. Os que excedem isso têm doenças que levam eles para 2,40 metros, mas aí é doença, é uma questão de desenvolvimento alterado. Mas você tem gigantes que receberam como DNA, eles não têm uma doença que afeta eles. Eu estou tentando lembrar o nome, acho que é pituitária, se a minha memória não estiver ainda me traindo na biologia do 2º grau. É isso? Os médicos de plantão, hein? Então, se você não tiver a doença que afeta essa questão, e aí, consequentemente, por essa glândula alterada, você começa a crescer indefinidamente até morrer. Obrigado, Eliezer. Sempre tem alguém da fisiologia de plantão, acromegalia. O termo vem, uma hora vem. Então, assim, eu preciso voltar a ler Guyton, tá? A última vez que eu li é quando minha esposa ainda estava na faculdade. Preciso voltar a ler. O que acontece? Quando você não tem a doença e nasce com um DNA, você vai ter um DNA privilegiado, né, de recuperação genética, você vai ter a altura de um Ledimar, para quem é da escola aqui vai saber. Que não é um gigante por um defeito genético, é um gigante porque recebeu um benefício de DNA. Em Golias você vê isso. Nos sujeitos lá de Gênesis 4, 5 a 10, você também vê isso. Ou seja, Adão era mais alto que eles. Eles são descendentes dele. Calculando a altura que esses sujeitos tinham naquele período, você consegue imaginar que Adão tinha por volta de 4 metros, considerando a degeneração que houve dali para frente. Isso é fácil de fazer a recuperação num olhar básico de fisiologia. Okay? Agora, se você quiser a descrição disso, você até encontra a descrição disso, mas aí, nos livros que eu indiquei, você vai encontrar essa descrição. Os primeiros 3 capítulos do Patriarca você tem isso, e no História da Redenção também, essa referência. Os próprios animais também têm isso. Se vocês olharem a natureza degenerou. Os nossos elefantes de hoje, que a gente acha enormes, perto dos mamutes, são pequenos. As nossas girafas, que a gente acha enormes, perto de alguns animais que morreram antes do dilúvio, são pequenos. Toda a natureza degenerou e continua degenerando. Exceto a nossa geração atual, né, que é chamada de geração vitaminada, ou seja, quem nasceu depois dos anos 80, uma geração chamada de vitaminada, todos os nossos alimentos são com complemento vitamínico, essa geração está recuperando 2 coisas interessantes: compleição física e longevidade, se mantém os hábitos, obviamente, de saúde. A longevidade humana está aumentando pelos hábitos de saúde atuais e a questão de sanitarismo, etc. E também porque elas são bem alimentadas quando infantes. Portanto, desenvolvem bem a sua parte inicial, do 0 aos 7 anos, o que permite para elas a estrutura de crescimento mais alongada conforme o tempo vai passando. Ou seja, os filhos desses filhos vão aumentando de tamanho. É só olhar as gerações. Se a gente pegar aqui na tela, vai reparar que as gerações que estão nascendo são mais altas do que a anterior, na média. E são mais fortes do que a anterior, na média. Mais robustas do que a anterior. Essa recuperação é fruto da recuperação dos hábitos. A degeneração fez uma curva invertida. Pela ciência, inclusive, né? Pela descoberta científica do que a gente pode fazer para cuidar da máquina. O curioso é que não precisava das descobertas da ciência, né? Já estava tudo escrito desde o início da Bíblia. Se tivesse feito o que estava no protocolo lá de Gênesis 3 a 10, a gente não tinha degenerado tão rápido. Parte do que a gente vai estudar aí ao longo das próximas lições. Fala. Oi, Moisés. Bom dia. Tudo jóia? Jóia. Apesar de você não ser Eric, bom dia. Exatamente. É parte dele. Moisés, no final da lição de terça-feira, eu até botei uma interrogação bem grande, porque é uma coisa que às vezes me causa uma pulga atrás da orelha. Infelizmente, apesar de saber distinguir entre o certo e o errado, Adão também fez uma escolha errada. Adão também não pode ter... Eva, a gente, né, fica assim, meio certo que ela foi enganada, né? Ela foi ludibriada, ela ainda era inocente. Entre aspas isso, mas tudo bem. Sim. Mas Adão também, ele fez uma escolha, porque a gente pode falar assim, ele fez consciente, ele também não poderia, Eva mordeu, comeu e, né, não morreu. Eu vou usar, pena que o outro Eliezer não está na classe, senão ele podia te dar uma aula disso.
mas eu vou me aventurar num campo dele em um pedacinho só. O outro Eliezer é o psicólogo. O que está aqui na classe é o professor da educação física. Mas vou me aventurar na outra área, que é a do psicólogo de plantão. Homem e mulher são iguais? E aí eu não estou falando de física, eu estou falando da parte que a gente não vê, que é a parte interna. Não são iguais. Não, Moisés, não são iguais homens e mulheres. Ah, ele está aí, muito obrigado. Então eu não preciso dar essa aula, ele dá. Agora que eu vi que está sem mira no lugar de esticado, aqui, parecendo um jacaré na cama. Então, assim, se eu falar alguma besteira, Eliezer, você pode me corrigir, tá? Eu vou me aventurar numa área sua só para tentar responder a pergunta. O modelo mental... Vai lá. O modelo mental do homem e da mulher, guardadas 500 aspas no que eu vou dizer, eles não são iguais. A forma como a mulher raciocina e a forma como o homem raciocina não é igual. Elas não passam pelos mesmos campos. Embora o cérebro pareça igual, se você puser um cérebro do lado do outro, é igual, no sentido geral. Mas a forma de usá-lo não necessariamente é. Porque o cérebro ele é um processo bioquímico. E, portanto, hormônios e estruturas emocionais, etc., afetam o modelo racional. E isso é fantástico, porque Deus não criou dois seres iguais, Deus não criou um espelho para Adão, no sentido de ele olhar a si mesmo. Deus criou uma adjutora, ou seja, alguém que lhe era idôneo, mas não era igual. E eles se completam nisso. Nesse contexto, a forma que Adão usa para estabelecer o seu modelo racional de decisão é distinta da de Eva. E isso não é justificativa para o pecado. Isso é simplesmente a distinção entre os dois. Eles se completam nisso. Se você trouxer isso para o século XXI, isso é muito fácil da gente ilustrar. Você faz uma sequência racional e o homem pensa como? Ele projeta para o lado de fora, isso para tornar concreto os elementos que lá na teoria do Eliezer, Eliezer ou Eliezer, eu sempre troco o nome dele. Ezer, né? É Eliezer. Que um é Eliezer e o outro é Eliezer. É isso. No desenho do homem, ele projeta para o lado de fora e faz como se fosse um dashboard, um quadro, onde, logicamente, igual um fluxograma, ele vai estabelecendo isso dá certo, isso não dá, isso dá certo, isso não dá, isso dá, de forma lógica, encadeia e empareda tudo isso, estabelece qual é a conclusão aceitável e entrega o pacotinho. Ou seja, ele diz para ela assim, faz desse jeito que vai dar certo. Em uma linguagem bem popular, para não entrar na parte científica disso, a mulher faz o caminho inverso. Ela testa internamente, vivenciando em uma velocidade que só Deus consegue descrever como ela faz isso, todas as possibilidades disso. E, curiosamente, hormonalmente, ela reage a isso. Ou seja, ela sente a tristeza, ela sente a alegria de cada decisão e processo que ela projetou internamente. E vira uma ebulição de sensações lá dentro. Se o homem fizesse isso, ele infartava, porque ele não tem a resiliência da mulher fisiologicamente falando. Então ele projeta para fora, ele não vive aqueles sentimentos e ele entrega o pacotinho pronto da decisão. Portanto, a forma como ele reagiu a Eva não é a mesma que Eva reagiu à conversa. A forma como ele reage à conversa é uma forma externa. E ele, logicamente, estabelece um padrão. É o que você leu nesse texto que Ellen White descreve, o que aconteceu com Adão. Ou seja, ele projetou, ele arbitrou sobre o que Deus faria e tomou uma decisão racionalmente lógica sob o ponto de vista do que ele pôs para fora. Só que ele esqueceu de um detalhe. Ele não perguntou para Deus. Ele não virou para Deus para perguntar se o raciocínio lógico que ele estabeleceu tinha alguma variável faltando. E aí está o problema da autossuficiência, que é o mesmo erro de Eva. A autossuficiência de Eva se estabelece em ela não perguntar para Adão. A autossuficiência de Adão se estabelece em não perguntar ao Criador. Não contou o fator emoção? O fator emoção ele pôs na variável. Eu gosto de Eva, e se eu viver sem ela, o resultado é esse aqui para mim. Eu não quero esse resultado, a decisão lógica é essa. Mas continua sendo racional. Racional no sentido de racionalismo, não racional no sentido da razão plena. Porque a razão plena dizia, procure Deus. Mas a razão ali usada é o racionalismo.
É a lógica humana. E esse é o principal equívoco. Por isso que você vai ter no texto seguinte, que é a descrição do pecado, o texto que as mulheres amam de paixão e vão resolver com Eliezer lá na terapia. É brincadeira, tá? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Há um detalhe, os psicólogos, não o Eliezer, mas os psicólogos seculares não gostam disso, e a gente nem pode falar isso nas classes de psicologia. Eu posso porque eu dou aula de ensino religioso, então tá tudo certo, ninguém vai me bater por causa disso. Mas o Eliezer não pode falar isso, porque senão ele perde a credencial. O que acontece? O pecado, ele inverteu a razão e as emoções no sentido de quem manda em quem. O ser humano passa a ser guiado pelas suas pulsões, pelas suas paixões. E aí aparece a distinção clara entre o homem e a mulher. Ou seja, os dois se tornam vítimas das pulsões. O homem, pela sua paixão, pelas suas pulsões, essa razão lógica que o homem tem, ela vai a um nível extremo e ela vira um racionalismo frio e calculista, maniqueísta e com todos os adjetivos que a gente pudesse acrescentar. No caso da mulher, a exacerbação desse descontrole das emoções, que também está no homem, leva a mulher a um modelo de fragilização, não no sentido de um ser mais frágil do que o outro nesses besteróis da cultura popular, mas a fragilização no sentido de que a lógica se prejudica. E aí, numa situação de risco, você tem como usual, isso é só um padrão, existem variações aos milhares desse padrão, ainda mais depois de 6.000 anos de história do pecado, mas no padrão de base, essa variação produz uma reação distinta entre os dois na situação de crise. Enquanto um está desesperado no modelo do usufruir dessas emoções que estão ali compulsivamente agindo, o outro raciocina rápido e tenta estabelecer padrões e resolver a situação. Óbvio que eu estou generalizando, que a gente nunca deve fazer, mas para entender a diferença. Então, assim, Adão agiu de forma consciente, total, enquanto Eva não. Eva se permitiu levar-se a um modelo de não consciência plena, de não razão plena. Isso não justifica o pecado de Eva, apenas descreve a forma como cada um chegou lá. Adão não precisava ter feito o que fez. Eva fez o que fez, porque decidiu fazer, mas ela ainda tem um fator de amenização, que é o engano. Então isso é interessante. Por isso a Bíblia vai dizer, o pecado não entrou no mundo por causa de Eva, entrou no mundo por causa de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, não por uma mulher. A gente diz que é uma mulher para a gente tirar um pouquinho do peso da culpa e para fugir da terapia. Brincadeira, tá? Só para ilustrar. Não falei nenhuma desgraça, Eliezer, se falei, por favor, complemente, corrija, porque esse é o teu campo, não é o meu. Não, se foi preciso. É só o teológico disso. Né? Então, é isso que eu vejo lá na história inicial com Adão. Por isso a culpa cai sobre ele. E lembra que é Adão que recebe a ordem de morte, né? Não é Eva. Do pó foste feito, ao pó... A diferença aí, que eu acho que fica claro, como você disse, Eva fez uma escolha pegando o próprio texto bíblico, havia uma ordem, não se separem, sim, porque sim, um complementa o outro, e ela se separou dele, ela foi passear sozinha no jardim. Ela foi a vítima perfeita, ela foi enganada. Isso. Adão, na lógica humana, sem consultar a Deus, tira a trindade do casal, da união, e a partir daí faz a decisão sem, como você disse, sem perguntar a Deus. Por isso o pecado é dele e não dela. A culpa vai sobre ele. Mas as consequências de cada um, eles escrito no fim da história, lá na tarde. Cada um deles pagou com um preço. Exatamente. Olha que coisa curiosa isso que o Eliezer levantou. Quando você observa essa culpabilidade de Adão, né, essa situação da autossuficiência de Adão, se Adão tivesse escolhido não pecar, por quem Deus morreria? Por Eva? Nas mãos de quem? A gente não olha isso, né? A gente esquece de olhar essa cena, porque ela é dantesca quando a gente olha assim. Mas olha Isaac e o pai dele
Qual é a cena? A cena do sacrifício, E quem é que sacrificaria? Adão sacrificaria Isaac. Se você volta ao Éden, Abraão para a oferta sacrificaria Isaac. vicária de Cristo ser voluntária, quem ia para o altar? Um cordeirinho? Pai. Ou Cristo? Sabe, às vezes a gente esquece de olhar essa cena assim, porque ela é dantesca na cultura do século XXI. Porque a gente está falando de um ser humano morrer. Mas a cena de Abraão e Isaac ilustra exatamente isso. Para que o pecado pudesse ser resolvido, alguém precisava morrer. E se alguém precisa morrer, alguém precisa fazer o quê? Matar. Então, essa cena é importante de a gente observar. Adão podia ter feito essa escolha. E o sacrifício de Cristo podia ser de outra forma, voluntário, de um outro desenho. Então, se a gente Mas pegar... ele não tinha essa informação, né? Por isso, fé. Ele tinha que ter perguntado a informação para quem tinha. E ele não fez isso. Então, se a gente pegar a psicologia da mulher e do homem, se a serpente tivesse chegado primeiro em Adão, né? Estamos só... Não tinha passava. nada. Não passava. Ele já não passaria. Porque a lógica, a não ser que a serpente usasse de um outro modelo, com uma outra abordagem, compreendendo essa distinção entre os dois. Mas eu não acredito que Satanás tinha todo esse padrão de informação ainda naquele tempo, para saber a diferença entre os dois. Tanto que ele foi em Eva, né? Na verdade, Eva foi nele, e essa é a diferença. Ela, como o Eliezer falou, ela se tornou a vítima perfeita. Porque se tivesse sido ao contrário a cena, Adão lá perto, Adão teria feito o que sempre faz, põe para o lado de fora, estabelece um raciocínio lógico, tem algum engano aqui, voa a Deus. Não tinha necessariamente um envolvimento emocional ali. Mas com Eva, isso se permitiu. A vítima perfeita. Tá certo. A pessoa certa, no lugar certo, na hora errada. Ok? Abraço para todos, vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais um sábado, obrigada por mais uma semana que tivemos e por todo esse estudo. Obrigada pela lição, que ela entre em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos de fato colocar em prática e que na escola da vida hoje usemos o livre-arbítrio da melhor forma possível para fazer as boas escolhas e escolher pelo professor que é Deus. Que possamos levar a tua mensagem para outras pessoas também e colocar em prática nessa semana que iremos iniciar também. Pedimos que o Senhor esteja com cada família aqui representada, que o Senhor abençoe cada um de nós e nos dê um bom restante de sábado. É o que te pedimos, mas também te agradecemos em nome de Jesus. Amém.